Obrigado, Pai. Não preciso. Vamos abrir em Malaquias 3:8. Malaquias 3:8. E é... Glória a Deus. Que a nossa adoração, Pai, a Ti aumente cada vez mais em nome de Jesus. Que eu falo a Tua palavra e a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Malaquias 3:10. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós a bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. O título da mensagem de hoje é Consequências. E tudo o que fazemos tem consequências. Tem consequências de bom ou de mal. Não semear no reino de Deus te traz consequências. E não são boas. Mas semeando, obedecendo a Deus, as consequências vão ser boas. Vamos semear em nome de Jesus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Obrigado, Pai, podemos semear no Teu reino e confiar em Ti. Sabemos que nada, nunca vamos ter falta, porque estamos a confiar em Ti, no nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Podemos sentar, se faz favor. Vamos abrir em Gênesis 3:17. Como eu disse, o título da mensagem de hoje é Consequências. Se eu agarrar num objeto qualquer, seja eu qual for, pouco importa o que seja um pouco de algodão, seja uma bola, seja o que for, se eu largar, ela vai cair. É uma consequência por causa de uma lei criada por Deus, que nós demos o nome de lei da gravidade. Faz com que haja atração de todos os corpos para o centro da Terra. Portanto, há uma consequência por aquilo que nós fazemos. Se largarmos alguma coisa, ela vai cair. E eu quero que vocês entendam que tudo o que fazemos, tudo, o que fazemos e o que não fazemos, traz consequências. Você tem que entender que andando com Deus você vai ser abençoado. Mas não andando com Ele e afastando-se dele, traz consequências também. Deus criou o planeta Terra. E depois de criar o planeta Terra, criou o homem e a mulher, colocou-os no jardim do Éden, o melhor lugar da Terra, e depois no meio desse sítio paradisíaco na Terra, Deus disse, podeis comer todas as árvores, mas da árvore do bem e do mal não podeis comer. A nós nos é dado o livre-arbítrio.
Nós podemos decidir o que queremos da forma como queremos. Se Deus podia ter evitado colocar aquela árvore lá no meio, e evitava que o homem pecasse, mas isso será que era deixar que eles tomassem as decisões para os próprios? Eva, enganada pela serpente, foi levada até à árvore, ela contemplou a árvore, viu que a árvore era boa e comeu do fruto e deu a Adão. E eles se viram nus, eles nunca se tinham visto nus. Não acharam que era mal andarem nus. E agora Deus aparece para falar com eles como fazia sempre. E desta vez eles se escondem. E ele diz: mas porquê é que te escondeste? Perguntou Deus a Abraão. E ele disse: escondi-me porque estava nu. Mas quem te disse que estavas nu? Comeste tu da árvore que não devias ter comido? Gênesis 3,17. E Adão disse. E a Adão disse. Deus disse a Adão: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Maldita é a terra por causa de ti. Consequências. A terra foi amaldiçoada por uma decisão de um homem, do primeiro homem concebido por Deus. Da mesma maneira, a nossa vida vai ter consequências do que fazemos. Se você fizer coisas de bom, mesmo você não vendo imediatamente, muitas das vezes, as consequências de bem vêm para si. Se você tiver a sorte das coisas erradas que fizeres, que as consequências venham logo, você vai se aperceber que realmente o que está a fazer é errado perante Deus. Muitas das vezes nós sabemos o que é errado. E sabemos que é errado, mas não, toda a gente faz. Não tem mal. Eu dou-vos exemplo da mentira, por exemplo. Não, mas as pessoas mentem, é normal. Não, é normal daquele ser humano que não tem Deus. Aquele ser humano que tem por pai o diabo e não Deus. Esse é normal mentir. Está bem, mas às vezes nós dizemos a verdade e traz consequências, vêm consequências. Mas mais vale consequências por você ter dito a verdade de consequências por você ter dito a mentira. Você entende? Mas há situações em que se nós mentirmos é mais fácil por nós. Eu sei. E Deus também sabe. Por isso é que eu quero ver até que ponto é que nós vamos. Até que ponto é que nós estamos decididos a fazer a vontade de Deus ou a nossa vontade. Paulo dizia que há uma luta entre nós, entre o espírito e a carne, em que a carne quer fazer as coisas da carne, as coisas normais deste mundo, e o espírito quer fazer a vontade de Deus. Existe um conflito. Será que é certo nós estamos a fazer as coisas de uma determinada forma? Será que não é? Pessoas já me disseram para mim, mas será que toda a sua família serve como você serve? Eu gostava. Porque eu sei as consequências que vieram para mim do bem por o estar a fazer. E eu quero o bem para os meus filhos.
Eu quero bem para os meus netos. Eu quero bem para os meus bisnetos. A Bíblia diz que o homem de bem deixa uma herança aos filhos dos seus filhos. A herança, a primeira coisa que se pensa é logo em dinheiro. Mas realmente a herança maior que nós temos é a herança espiritual. Deixada por alguém que aceitou Jesus no coração e que passa isso para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. Não é por acaso que Deus honra a nossa palavra quando falamos. Porque nós o estamos a honrar. Hoje, quando nós estávamos aqui a adorar, nós estávamos a dizer bendito é o nome de Jesus, bendito é o Senhor, que adoramos Jesus. Nós estávamos a adorá-lo e a bendizê-lo, a dizer que Ele é grande, que Ele é tudo para nós. Porquê? Porque verdadeiramente Ele é tudo o que nós precisamos. Alguns pensam, não, mas eu preciso de um carro, preciso de uma casa, preciso de dinheiro, preciso disto, preciso daquilo. Indiscutível que tudo isso é necessário. E Deus sabe que tudo isso nós precisamos. Mas o que a Bíblia diz é buscar primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. Tudo o resto vos será acrescentado. Houve alturas da minha vida cristã, no princípio, que eu achava que não ia ter. Eu pensava que não ia ter esposa, pensava que não ia ter um cônjuge. Por causa disso não iria ter filhos. Mas nós não temos a andar pelas circunstâncias que nos deparam agora, por como nós estamos agora. Nós temos que andar a olhar para a frente e confiar em Deus. Porque é Ele que vai abrir as portas, não somos nós. É Ele. As consequências daquilo que fazemos vai nos abençoar ou amaldiçoar. Mas eu sou cristão, isso é uma palavra muito forte. Não. Eu já vi cristãos enganarem outros. E logo a seguir receberam, em pouco tempo, talvez em menos de um mês, receberam na sua vida a consequência daquilo que fizeram. E porque roubaram, enganaram, foram roubados. E depois alguns dizem, mas Senhor, mas porquê? Então, mas não sabem o que andam a fazer. Você fala mal de palavras para os outros e está à espera que os outros falem bem para si? Porquê? Só se tratar bem os outros, mesmo quando os outros não o tratam bem, eu lhe digo que você vai receber a consequência daquilo que estiver a fazer. E você vai receber a bênção na sua vida. Eu lembro-me, houve uma altura da minha vida que realmente eu podia sair um pouco mais cedo de casa e não saía e às vezes atrasava-me. E chegava, na altura que trabalhava como guarda noturno, chegava à esquadra atrasado. E isso aconteceu com a mesma pessoa umas 2 ou 3 vezes. E à terceira vez ele participou de mim. Vamos ser sinceros, ele tinha toda a razão de fazer. Eu soube, não disse absolutamente nada. Mas isto estava a chegar perto da hora da altura de Natal e na altura perto de Natal, em dezembro, e nós distribuíamos calendários às pessoas que pagavam para nós. E eu tinha esses calendários comigo e dei para ele. O homem olhou para mim, sorriu, agradeceu e a partir desse dia eu acho que arranjei um amigo. Tratava-me de uma forma diferente como tratava os outros. Porquê? Eu recebi a consequência daquilo que fiz. De bom, recebi o bem.
Em tudo na nossa vida nós não temos que dar resposta aos outros com a mesma resposta que nos dão a nós. Não nos devemos reagir perante o que nos estão a reagir contra nós. Devemos ser sempre amáveis, afáveis. Eu lembro uma vez eu estar a ir a uma superfície comercial, um hipermercado, e cheguei lá e pedi para me cortarem fiambre. E quando me cortaram fiambre, o fiambre estava assim muito grosso, eu pedi para cortar mais fino, porque em minha casa gostavam assim. E a pessoa respirou fundo. E eu percebi que ia lhe dar mais trabalho. E eu pedi-lhe desculpa. Olha, desculpa, eu sei que vai dar mais trabalho. E ela olhou para mim, sorriu, cortou, e quando cortou, sempre a sorrir para mim, porque eu me preocupei com ela. Ele deu-me o fiambre, perguntou se era mais alguma coisa e agradeceu. Consequência daquilo que nós fazemos para com as pessoas. Tudo tem consequências. Mesmo quando os outros o tratam mal. Ouça, mesmo quando os outros tratam mal, você deve tratar bem. Porque a Bíblia diz que com a mesma medida com que nós medimos, vos medirão a vós. Os outros estão a tratar mal, você trata mal os outros vão tratar mal a si. Mas, no entanto, se os outros estão a tratar mal a si e você trata bem os outros, vai vir consequências e são boas para si, garantidamente. Ah, mas isso vai-me parecer que sou fraco. Não, vai parecer que você tem Deus na sua vida. Que isso é a parte mais importante que você precisa na sua vida. É ter Deus na sua vida. E Deus, por aquilo que você faz, aproxima-se de si. Eu lembro-me uma vez de fazemos, em vez de legislação de rua, eu estava a estar com os meus filhos pequenos, estávamos na rua a distribuir folhetos, e estava connosco um homem, ainda rapaz, a distribuir folhetos. E alguém ele deu um folheto e alguém começou a ofendê-lo muito. Até cuspiu para cima dele. E eu fui lá ao pé, mas que é isto? E eu olhei para a pessoa e disse, olha, desculpe se ofendemos de alguma forma. E trouxe-o dali. Tirei-o dali. Mas sabe qual foi a reação dele? Nenhuma. Eu próprio estava impressionado. Ele tinha que estar cheio de Deus para fazer aquilo. Porque amar aqueles que são nossos inimigos, amar aqueles que nos tratam mal, não é uma qualidade humana, é uma qualidade divina. Porque Jesus, quando estava a ser crucificado, quando espetaram a lança, quando ele estava a morrer, ele olhou para o céu e pediu, Pai, não lhes impustes a estes pecado pelo que me fizeram. Perdoar é uma atitude divina. Tratar bem os outros quando nos tratem mal é uma atitude divina. Você entende? Eu quero levar alguns versículos bíblicos. Nós vimos as consequências de alguém como Adão, o primeiro homem, que trouxe sobre toda a terra a maldição. Mas graças a Deus tivemos Jesus, que por causa de um homem entrou maldição na terra, mas por causa de um homem, o Filho de Deus, veio a bênção para todos nós, aquele que crê nele. Vamos abrir em 2 de Samuel 12:10. Eu falo muito do rei Davi.
falo muito do rei Davi. Realmente porque Deus disse que este rei Davi era segundo o coração de Deus. E Deus o honrou de tal maneira que gerações e gerações foram abençoadas. E muitas gerações foram abençoadas por causa de Davi honrar a Deus como honrou. Mas isso não impedia que ele errasse. Assim como não impede que nós, que temos Jesus no coração, erremos. Porque às vezes erramos. Infelizmente erramos. Mas uma coisa é bom, é nós aprendermos com os nossos erros. Isso é muito bom. Seja a fazer qualquer coisa, nós devemos aprender com os nossos erros. Seja a mexer num computador, seja tudo a fazer qualquer coisa. Quando nós vimos que alguma coisa não funciona por um erro nosso, devemos mudar e fazer a coisa, aquilo como deve ser. Deus diz que é fiel e justo. Se nós pedimos perdão, Ele nos perdoa e nos purifica toda a injustiça. Então quer dizer que temos um advogado perante Deus, Jesus, que é interessado por nós constantemente. Se você não se arrepender a tempo, se você não pedir perdão a Deus a tempo, vão vir consequências para a sua vida. Se você errou e Deus lhe mostra que errou e você justifica o erro, não, eu fiz isto por causa disto, porque por causa disto, por causa daquilo, se você justifica o erro que fez e não pede perdão a Deus e se arrepende daquilo que fez. Não, mas toda a gente faz. Você não é toda a gente. Você é um filho de Deus. Então, se você não se arrepende, vão vir consequências para a sua vida. Se calhar, coisas de mal que aconteceram na sua vida teria-se evitado se você tivesse pedido perdão e se arrependesse a tempo. E isto só é possível porque Jesus foi à cruz em nosso lugar e nós podemos fazer isso. Deus amava Davi, mas apesar de o amar, na altura Jesus não tinha ido à cruz em nosso lugar. Havia consequências para os erros que se faziam. Davi sempre tomou várias mulheres e tinha várias mulheres. Era permitida a poligamia na altura. E ele se engraçou de uma. Mas essa mulher já era casada. E chamou-a. E teve relacionamento sexual com ela. E desse relacionamento sexual, ela ficou grávida. Ele chamou o marido dela da batalha para que tivesse relações com ela, para justificar, para dizer que o filho seria dele. Mas ele não quis, porque achava que não era digno, porque os colegas dele estavam na frente de batalha. Ele então, para tapar o erro de tudo aquilo que aconteceu, mandou para a frente da batalha, para o lugar pior, e disse para os soldados, para o comandante, se afastar dele, para que ele morresse em batalha. E assim aconteceu. O profeta Natan vem falar com Davi e expõe o que ele fez. E agora lhe diz a consequência do que ele fez. 2 Samuel 12:10, e diz: Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Consequências.
4 filhos de Davi morreram de morte violenta. 3 filhos morreram de morte violenta e um deles, este bebê que nasceu fruto de uma traição, morreu também. Um deles agarrou, violou a irmã. O irmão dessa irmã soube disso, fez algo para que conseguisse apanhá-lo e matou-o. Tentou tomar o trono, Davi. Deitou-se com as mulheres de Davi, com as concubinas de Davi. Até que foi morto. Mais tarde, um outro filho tentou tomar o trono também. O trono que Davi tinha dito que era para Salomão. Tentou tomar o trono, mas não tomou. E depois da morte de Davi, ele tentou outra vez, através de um falso pretexto para se casar com alguém do trono, com uma filha de alguém do trono, embora ele fosse direito ao trono também, fazia com que ele tivesse mais direito ao trono. E ele pediu isso à mãe de Salomão, e a mãe de Salomão soube, disse-o a Salomão, e Salomão mandou-o matar. 3 filhos morreram de morte violenta de Davi. E um deles tinha acabado de nascer, o outro deles, o quarto, tinha acabado de nascer e morreu. Tudo consequências do ato de Davi. Não pense que aquilo que você diz, aquilo que você faz, a atitude que tem perante as outras pessoas, que não tem consequências, porque tem consequências. Tudo tem consequências. Agora, coisas boas vão acontecer, porque o que está escrito é tudo que o homem semear, isso vai colher. Ouça, você não está à espera de semear batatas e colher alfaces. Você não está à espera de semear batatas e colher tomates. Não, garantidamente o que você semear é o que vai colher. Se você semear batatas, vai colher batatas. Se você semear boas palavras, você vai colher boas palavras. Se você semear más palavras, más respostas, más atitudes para os outros, você vai receber o mesmo. Mas também, como assim há consequências más, também há consequências boas. Vamos a Josué 23:3. Eu quero-vos relatar algumas coisas que aconteceram até Josué dizer isto. Os israelitas que estavam no Egito, escravos no Egito, foram libertados pela mão de Deus através de Moisés. Foram para o deserto, viram maravilhas como abrir o mar vermelho, como colunas de fogo, como serem sustentados no deserto pelo maná. Eles viram coisas impressionantes. E Deus levou até perto da terra prometida e disse: das 12 tribos que existem em Israel, mandem uma pessoa de cada tribo para que vá espiar a terra. Será que Deus não sabia o que estava dentro da terra? Ele sabia. Mas ele queria ver o relatório deles. Como é que estava o coração deles. E eles foram. E quando vieram, disseram maravilhas do local.
realmente a terra é boa, mana leite e mel, como eles diziam. A terra é muito boa, o fruto é muito bom, é tudo muito bom. Mas eles disseram, mas quem habita na terra são gigantes, são homens de grande porte, são muito poderosos, têm cidades fortificadas, é impossível tomar aquela cidade. 10 deles disseram isto, e 2 deles, Josué e Caleb, disseram que não. Disseram que realmente é assim, mas Deus é conosco e já lhes fugiu deles o amparo. Tentaram apedrejar Josué e Caleb. E Deus apareceu e disse: até quando sofrerei com este povo? Até quando vão duvidar do meu poder? Moisés intercedeu e então Deus fez com que eles andassem 40 anos no deserto, literalmente às voltas no deserto, até que morresse a geração que disse que era impossível. E nascesse no deserto uma geração que viu e lutou com Deus e sabia que tudo, porque eles andavam com Deus, eram mais que vencedores em todas as coisas. E então, esse povo que nasceu no deserto estava agora perto da entrada da terra prometida. Deus disse que Moisés não ia entrar e morreu, e passou para Josué. E o povo todo se virou e disse: assim Deus seja contigo, faremos tudo o que tu mandares. Deus mandou que ele mandasse a arca à frente, e quando a arca entrou à frente, dentro das águas de um rio que passava lá, as águas pararam, exatamente como pararam, como abriram um mar vermelho, assim se abriram, pararam as águas, e eles passaram todos a pé enxuto para o outro lado. E desta forma, Deus mostrou que estava com Josué. E eles entraram na terra prometida e conquistaram tudo e todos. E agora vemos Josué falar. Josué já é entrado em dias. Eu disse versículo 3, não sei. Josué 23, 3. Mas vamos começar no 2. E chamou Josué a todo Israel e os seus anciões e os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais e disse-lhes: eu já sou velho e entrado em dias. E vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é que pelejou por vós. As consequências de um povo que creu em Deus, que acreditou em Deus e conquistou nações mais poderosas que eles. Conquistou nações que os homens eram poderosos, grandes, que aos olhos desses homens eles eram como gafanhotos. Mas, no entanto, Deus era por eles e conquistou tudo. A consequência de um povo que crê em Deus, que confia em Deus, que anda com Deus. Mas eu não estou a ver agora isso a acontecer. Eu não estou. Veja como é que está a minha vida. O que está a acontecer na vida mudou Deus? Não, nem nunca vai mudar. Ele é mesmo ontem, hoje e eternamente. E o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Eu creio, em nome de Jesus. Você vai receber a seu tempo tudo o que você necessita no nome de Jesus. Josué estava a dizer: Deus é que pelejou por vós. Deus é que fez acontecer. Não foi nas suas. Eu acho impressionante. Em Gedeão, no Velho Testamento, em Gedeão, nós não vamos abrir, eu só vou-vos contar. Em Gedeão, Gedeão foi escolhido por Deus. E ele diz: eu não tenho capacidade, eu sou o menor da minha casa, a minha família é a mais pobre de todas, eu tenho tudo de pior, como é que eu sou escolhido? Não, Deus te escolheu.
Assim foi o que o anjo disse. E ele agarrou e foi, juntou os homens e juntou 20.000 homens. E Deus disse, são muitos. E então, ou 30.000, penso que foi 30.000 homens. 30.000 homens. E ele disse, vão para casa os que têm medo, os que não têm coragem, não sei o quê. Então 20.000 foram-se embora e ficaram 10.000. E mesmo 10.000, Deus disse, ainda é muita gente. Aqueles que beberem água, de uma certa forma, eu a esses, eu vou escolher. E então escolheu só 300 para desafiar um exército muito mais poderoso, que tinha muito mais homens. Mas Deus dizia, eu escolhi a vocês para vocês verem que não é nas vossas capacidades, é nas minhas. Pare de pensar que as coisas vão acontecer porque vocês conseguem. Porque não é assim. O próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Mas com Deus, opa, somos mais que vencedores. Então estes 300 homens juntaram-se, eles estavam no vale, os inimigos deles, juntaram-se todos à volta, partiram os cântaros que estavam com fogo lá dentro, viram, gritaram, e os homens que estavam no vale, que queriam atacá-los, mataram-se uns aos outros. E aqueles que fugiram, eles perseguiram e mataram. Você percebe? As consequências de andar com Deus nos traz consequências boas. Epá, veja o exemplo. Abraão, Deus disse, sai da tua terra. Ele saiu, obedeceu. Deus o abençoou grandemente. Isaac, filho de Abraão. Isaac havia fome, havia falta. Ele quis ir para o Egito. E Deus disse, não deixas o Egito, semeia na terra que eu te disser. E ele obedeceu, semeou e Deus o engrandeceu. Jacó, a mesma coisa. Todos os homens que andaram com Deus e obedeceram a Deus e buscaram a Deus foram abençoados. Será que nós não temos que fazer o mesmo? Ou vamos deixar a vida viver levando, empurrão de um lado, empurrão do outro? Não tomando as rédeas da nossa própria vida, falando aquilo que você deve falar, não falando do problema, mas falando da solução. Porque quando você vai a um restaurante, você não pede e chega lá e diz que tem fome. Você diz o que quer comer. Da mesma forma, na vida, você tem que dizer o que quer, não dizer o que está a acontecer. Para que você seja abençoado, em nome de Jesus. Eu quero vos levar a outro versículo bíblico que aqui diz, em Zacarias 1:3. Zacarias, onde é que está o Zacarias? Zacarias ao pé de Malaquias, antes, Zacarias 1:3 foi o que eu disse, não foi? Zacarias 1:3. Estou só aqui à procura. Zacarias 1:3. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Esta vida, a vida que nós vivemos nesta terra, não nos aproxima de Deus. Pelo contrário, nos afasta de Deus. Ouça, tudo nos afasta de Deus. O mundo, o trabalho, lidar com outras pessoas, nos faz afastar de Deus. Mas tem que ser nossa decisão pessoal, assim como nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Tem que ser nossa decisão nós buscarmos a Deus. Por isso ele diz, tornai vós para mim, que eu tornarei para vós. É a nossa decisão pessoal.
tornar para Deus, buscar a Deus. Mas às vezes não é fácil. Pois se fossem fácil, o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele quer destruir toda a nossa ligação com Deus. Porque ele sabe, quando nós ficamos ligados a Deus, nós somos conquistadores. Nós vamos vencer. Em todas as coisas. E eu lhe digo uma coisa, se calhar houve uma altura em que você agarrou e lutou por alguma coisa e conseguiu aquilo que queria. E agora você parou. Não, não faça isso. Ore por mais coisas. Busque mais coisas. Creia em mais coisas. Mas algumas delas são completamente impossíveis. Glória a Deus. Por isso é que você tem que buscar a Deus. Pelas impossíveis que Deus vai abrir na sua vida. Ouça, se nós oramos por coisas que é possível nós fazermos, onde é que está a intervenção de Deus? Se nós oramos a Deus por coisas difíceis de nós conseguirmos, então estamos a glorificar a Deus mais ainda. Mas se nós pedimos coisas que são completamente impossíveis para nós, não está ao nosso alcance sequer, e pedimos-as a Deus, ouçam, nós estamos a dizer, Senhor, só Tu podes fazer. Só Tu podes fazer. E eu creio em Ti. Nós estamos a honrar a Deus. Não nos podemos esquecer, porque nós estamos com Deus, em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque Jesus nos amou na cruz. Você sabia que Jesus não queria ir à cruz? Ele disse, Senhor, se possível, passe de mim este cálice, mas no entanto não se faça a minha vontade, mas a tua. E foi por a vontade de Deus Pai que Jesus foi à cruz. Ele morreu por nós. Ele nos amou. Deus Pai nos amou. E se Ele deu a vida por nós, não nos dará também nós com Ele todas as coisas? Todas as coisas, sem exceção. Não tem a ver só com parte espiritual, tem a ver também com parte material, com tudo. Então, ore por coisas difíceis, ore por coisas impossíveis para si, ore por aquilo que você não vê hipótese, mas que Deus pode abrir portas completamente para si. Às vezes olhamos para as nossas capacidades económicas, olhamos para aquilo que nós somos, para o conhecimento que temos e vemos, é impossível. Mas há alguma coisa impossível para Deus. Não pode Ele fazer tudo, a todo momento. Não é Ele Deus. As consequências de você usar a sua fé confiando em Deus são consequências boas que vão vir à sua vida. E aquilo que você orar é aquilo que você vai ter. Em nome de Jesus. Aquilo que você confiar em Deus é aquilo que você vai ter. Durante esta semana, Deus me falou, e ainda ontem voltou-me a falar outra vez sobre isso. Me falou como é que se faz uma onda gigante. E eu disse, como é que se faz uma onda? Tem que haver turbulência. Portanto, por exemplo, para haver um tsunami, uma onda muito grande que possa invadir, inclusive, a Terra, tem que haver no mar terremoto que faça abanar o chão do oceano para que faça com que crie essa onda gigante. Isso quer dizer, para nós fazermos uma onda muito grande, temos que fazer turbulência. E isso Deus estava a dizer em relação à oração. Que cada vez que nós oramos com determinação, com afinco, nos determinamos a orar, confiamos e continuamos a orar, a crer, nós estamos a provocar uma onda gigante que vai nos abençoar.
E Deus me perguntou: a ti como é que se para uma onda gigante? Eu não respondi. Ele virou-se para mim e disse: não se para uma onda gigante. Não se consegue parar. Mas há uma forma. É não permitir que se faça agitação para criar essa onda. E a única forma de parar é fazer impedir de nós orarmos em relação aos assuntos para que não possamos provocar essa onda. Mas quando começamos a orar e provocamos essa onda, contra essa onda não há impedimento. Nada consegue parar uma onda. Nada. Porque você está a orar. Porque você está a confiar em Deus. Deus provoca essa onda que vai abençoar a sua vida. E você não se pode esquecer nunca disto. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Deixe-vos aqui buscar uma coisa. É um versículo bíblico. Oh, glória, Pai. Ajuda-me, Senhor. Torneis. Primeira Pedro 3,9. Eu peço desculpa. Vou levar um pouco de tempo. Primeira Pedro 3,9. Não tornando mal por mal ou injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Por quem quer amar a sua vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios de falarem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busca a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. E o rosto do Senhor é contra aqueles que fazem males. Mas eu sou cristão, eu aceitei Jesus. Eu dedico a minha vida a Jesus. Eu dedico a minha vida a Deus. Eu até sirvo na igreja. Eu até sou pastora, sou bispo, sou apóstolo, sou coisa. Mas você faz o mal. Só você faz mal. Versículo 12. 1 Pedro 3,12. Mas o rosto do Senhor é contra aqueles que fazem mal. Não foi porque você decidiu aceitar Jesus, mas foi porque você decidiu aceitar Jesus e se arrependeu e mudou a sua atitude. Que você tem Deus na sua vida. E Deus é por si e vai o abençoar em todo lugar. Não torneis mal
por mal, mas bendizendo, fazendo o bem, mesmo àqueles que às vezes os tratam mal, fazendo o bem. Se você chegar a qualquer lugar e sorrir antes de pedir, seja o que for, do outro lado, a pessoa vai sorrir obrigatoriamente. A sua atitude para o servir vai ser melhor. Aquilo que você vai pedir vai ser diferente. Você entende? A sua atitude de bênção perante os outros vai trazer bênção para a sua vida. Você entende? Mas será que em todas as alturas vamos conseguir fazer isto? Se calhar não. Há alturas em que nos pisam os pés mesmo a valer, e há alturas em que Deus dentro de nós agarra e faz com que nós possamos explodir. Mas é essa a vontade de Deus para a nossa vida? Não. Ele nos chamou para bendizer. Mas eu vou-vos ler outra vez o versículo 9. 1 Pedro 3,9. Não tornando mal por mal, ou injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Houve alturas da minha vida, principalmente mais próximo da idade que tenho agora, em que decidi me calar, em vez de falar. Porquê? Porque eu quero a bênção. E todos aqueles que me tentaram humilhar, que me tentaram achar que mandavam mais que eu, ou que estavam acima de mim por alguma razão, que eu não percebo porquê, todos esses foram humilhados, sem eu fazer nada, nem dizer nada. Glória a Deus. Se você quer a bênção, você tem que a buscar. E você tem que semear para os outros também a bênção. E a Bíblia diz que deve ser principalmente para os domésticos na fé. Isso quer dizer que começa no meio de nós. Começa no meio da família, tratarem-se bem uns aos outros. Começa no meio do povo de Deus, tratarem-se bem uns aos outros. Porque às vezes isso não acontece, infelizmente. O povo que conhece o seu Deus se levantará e fará proezas. Está na altura, mais que na altura, do povo de Deus se levantar e começar a fazer as proezas que Deus falou para nós fazermos. Porque a bênção garantidamente vai chegar às nossas vidas. Se nós a buscarmos, se nós confessarmos, se nós orarmos por isso. Isso vai acontecer. As consequências do bem que estamos a fazer vão vir atrás de nós. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé. Amém. Pai, hoje nós estamos aqui, Senhor,
pela tua graça, pelo teu amor. E, Senhor, nós perante Ti hoje dizemos que realmente fizemos coisas erradas. Nos arrependemos delas, Senhor. Nos arrependemos como temos tratado os outros, Senhor. Mesmo quando os outros nos tratam mal, Senhor, eu te peço perdão, Pai. Eu sei o que devo fazer a tratar bem, mesmo quando me tratam mal. Eu às vezes não tenho feito isso e eu te peço perdão. Ajuda-me a ser cheio de Ti para fazer a Tua vontade em todas as coisas. Ajuda-me a andar contigo cada vez mais, porque então eu sei que todas as coisas me são fáceis. E aquilo que eu, como humano, era difícil, se torna fácil como filho de Deus. Te agradeço, Pai. Te agradeço por teres permitido Jesus ir à cruz em meu lugar. Te agradeço tudo o que tens feito por mim, por tudo o que ainda vais fazer e pelas portas que vais abrir. Obrigado, Pai. Eu confio em Ti. Eu dependo de Ti, Senhor. Eu Te amo, Senhor. No nome de Jesus. Eu Te amo. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Que esse amor nos encha as nossas vidas e que possamos dar aos outros o amor de Jesus que teve por nós. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Muitas bênçãos. Muitas bênçãos. Boa semana.